Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo o que vocês precisam saber a respeito da anatomia e fisiologia dos ossos. Bom, e para quem acha que o osso, pelo fato dele ser duro, rígido, ser uma estrutura morta, como se fosse um pedaço de ferro no nosso corpo, está bem enganado. O osso é uma estrutura viva e é uma das estruturas mais dinâmicas em constante atividade metabólica do nosso organismo. Ele é bastante rígido porque na sua matriz extracelular é bem rica em colágeno e cálcio. E junto com os dentes, eles são as estruturas mais duras do nosso corpo. O osso ele tem aquela função básica do nosso corpo de ser o esqueleto, certo? Junto com o tecido cartilaginoso. Só que na realidade ele desempenha diversas funções no nosso organismo. Então, além de ele exercer essa função de sustentação e conformação no corpo, ele funciona também como uma proteção dos órgãos internos. É como se fosse um estojo rígido protegendo tudo que tem lá dentro. Então, os ossos do crânio e as vértebras protegem o sistema nervoso central. As nossas costelas protegem o coração, os pulmões. Juntamente com os músculos, eles são responsáveis pela movimentação. Eles funcionam também como um reservatório de cálcio e fósforo no nosso organismo, sempre fornecendo esses minerais para o sistema circulatório. E só para fazer uma associação aqui, a casca do ovo da galinha ela é rígida por ser rica em cálcio, e esse cálcio vem dos ossos da galinha. E por fim, uma das principais funções dos ossos é a produção das células sanguíneas. Então, hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, todas elas são formadas no interior de alguns ossos do nosso corpo. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós possuímos mais de 200 ossos e eles têm várias formas. Dessas daqui, a mais importante que eu vou mencionar nos nossos vídeos são os ossos longos, eles presentes principalmente nas nossas pernas e braços. E mais uma coisa aqui, a maior parte dos nossos ossos eles são fixos, só que uma parte deles eles executam movimentação. Então a junção desses ossos que executam o movimento a gente chama de articulação. Então nós temos isso no nosso joelho, na cintura pélvica, nos ombros. E em relação às células presentes nos ossos, a denominação delas é bem simples. E é sempre importante a gente fazer um paralelo com o tecido conjuntivo e o tecido cartilaginoso. Nesses três tecidos, a gente denomina as células com duas terminações, blasto e cito. Então, por exemplo, no tecido conjuntivo nós temos os fibroblastos, no tecido cartilaginoso, os condroblastos e nos ossos nós temos os osteoblastos. Essas células com terminação blasto são as células construtoras, são aquelas ativas, aquelas que sintetizam a matriz extracelular. Então o fibroblasto e condroblasto eles sintetizam a matriz extracelular no tecido conjuntivo e cartilagem respectivamente, enquanto que o osteoblasto ele que monta a matriz extracelular dos nossos ossos. E todas essas células são ricas em ribossomos e retículo endoplasmático rugoso, porque eles vão produzir o colágeno, que vai dar enrijecimento aos ossos. Lembrando que o colágeno é uma estrutura proteica. Então essas células elas possuem um metabolismo muito ativo. Quanto ao formato, elas são células grandes e cuboides, e elas ficam sempre em fileira dentro dos nossos ossos. Então quando o nosso osso está em crescimento, essas células ficam enfileiradas, montando a matriz extracelular. E uma vez que a matriz extracelular ela está pronta, pelo fato de ela ser rígida, essas células elas não conseguem se movimentar mais dentro do osso. Então elas ficam fixas, imóveis, dentro de lacunas. Então quando elas ficam presas no tecido calcificado, elas permanecem vivas e mantendo a matriz extracelular em sua volta. Então quando a matriz extracelular está montada e elas ficam fixas dentro dessas lacunas, elas passam a ter outro nome. Assim como no tecido conjuntivo a gente chama de fibrócito e no tecido cartilaginoso a gente chama de condrócito, aqui as células do osso vão ser chamadas de osteócitos. Então, osteoblastos são células móveis, ativas, que sintetizam a matriz extracelular e quando elas ficam fixas no tecido, apenas mantendo essa matriz extracelular que foi montada, elas passam a se chamar de osteócitos. E além dos osteoblastos, os ossos possuem os osteoclastos, que são células de função oposta, antagônica aos osteoblastos. Então, os osteoblastos, eles formam o osso, eles constroem a matriz extracelular, já o osteoclasto, ele quebra a matriz extracelular. Esses osteoclastos são células móveis multinucleadas e gigantes. Na realidade, essas células aqui elas são macrófagos. Os macrófagos são os glóbulos brancos do sangue responsáveis por fagocitar partículas externas do nosso corpo. Então, estes macrófagos aqui, eles fagocitam a matriz extracelular do osso. E essas células aqui, elas têm origem no sangue. Quando elas estão lá no sangue, elas são denominadas de monócitos. E esses monócitos, quando eles penetram no tecido conjuntivo para exercer uma função de defesa do organismo, lá eles são chamados de macrófagos. E ao entrar no osso para exercer essa função de destruir o osso, eles são denominados de osteoclastos.
Em relação à matriz extracelular, o fato dela ser bastante rígida deriva da combinação de dois componentes, um orgânico e outro inorgânico. O componente orgânico é o colágeno 1, sintetizado pelos osteoblastos. E a parte inorgânica ela é composta de diversos íons, principalmente os íons de carbono e fósforo, carbonato e fosfato, respectivamente. Além desses íons, a parte inorgânica ela contém cristais de hidroxiapatita, que é essa substância enorme aqui, derivada da junção de íons cálcio e fosfato provenientes da circulação sanguínea. Esses cristais de hidroxiapatita, eles se unem às fibras de colágeno, promovendo o enrijecimento, o endurecimento característico dos ossos. Muito importante aqui, os ossos eles são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo. Essa camada que reveste a superfície externa é denominada de periósteo, e aquela que recobre internamente o osso é denominada de endósteo. Essas camadas, por serem feitas de tecido conjuntivo, elas são altamente vascularizadas, ou seja, recebem vasos sanguíneos. Então eles exercem a função principalmente de nutrição dos ossos, assim como seu crescimento e recuperação de danos no caso de uma fratura. Essas duas camadas elas contêm células-tronco dos ossos, ou seja, elas contêm células que vão dar origem aos osteoblastos. Por isso que eles são muito importantes no caso de você sofrer uma fratura. É esse tecido conjuntivo que vai ser responsável pela regeneração do seu osso. Em relação à estrutura macroscópica do osso, ou seja, você pegar ele na mão e serrar, todos os ossos possuem duas partes. Uma superficial que ela é compacta, ela é bastante densa. Em relação a todos os tipos de ossos, ela possui uma espessura variável. E uma parte mais interna que é esponjosa, ela é cheia de cavidades, também denominadas de trabéculas. Então tem um fêmur aqui e uma vértebra cortadas, a gente vê facilmente essas duas regiões. Em relação à composição da matriz extracelular dessas duas partes, ela é idêntica, tá? Então o que acontece é que nessa região interna ela é cheia de cavidades. Em relação aos tipos e formatos de ossos, o mais importante aqui para a gente são os ossos longos, aqueles presentes nos nossos braços e pernas. As extremidades desses ossos são chamadas de epífise e a parte intermediária é denominada de diáfise. Entre as epífises e a diáfise existe uma camada de cartilagem aqui denominada de disco epifisário. Essa camada de cartilagem ela é que é responsável pelo crescimento desses ossos em comprimento. Enquanto somos jovens, crianças, essa camada de cartilagem aqui ela é responsável pelo crescimento longitudinal, principalmente após a puberdade. Ela é altamente influenciada pelo hormônio do crescimento produzido pela hipófise. Quando a gente chega aí por volta dos 18 anos, toda essa camadinha de cartilagem ela vai ser convertida em osso, aí ele não cresce mais. Uma outra coisa importante é que na diáfise desses ossos longos, ele é vazio por dentro, ele é oco. Essa parte interna aqui é denominada de canal medular. E como eu disse lá no início do vídeo, uma das principais funções dos ossos é a produção de células sanguíneas, que a gente denomina de hematopoese. Essa produção ela ocorre nas cavidades internas dos ossos. Acontece que essa produção de sangue ela diminui gradativamente a partir do nosso nascimento. Então, no recém-nascido, toda a cavidade interna do osso ela é constituída de medula óssea vermelha, que é onde ocorre a síntese de células sanguíneas. Só que com o tempo, boa parte dessa medula óssea vermelha ela vai sendo convertida em medula óssea amarela, que é uma medula óssea que não produz sangue. Na realidade, ele vai sendo preenchido por tecido adiposo. Então nessa figurinha aqui que parece um desenho do Homem de Ferro antigo, aonde está vermelho é a medula óssea de um adulto. E nas partes amarelas, onde ela já foi substituída por tecido adiposo. Então, comparando a hematopoese ao longo da nossa vida, ela é máxima quando nós somos recém-nascidos e ela vai diminuindo conforme a gente envelhece. Mas não precisa ficar preocupado, tá? Você pode chegar aos 200 anos que os seus ossos ainda vão sintetizar células sanguíneas na quantidade necessária. E por curiosidade, o transplante de medula óssea ele se dá a partir da retirada de células-tronco da medula óssea do osso ilíaco, aquele presente na parte superior da nossa bacia. E outra curiosidade para quem for Masterchef, o tutano, um alimento bem nutritivo, ele vem do canal medular do osso da perna do boi. Então vocês podem ver aqui o osso da perna cortado longitudinalmente, a cavidade interna, que é o canal medular, no boi adulto ele é preenchido por medula óssea amarela, ou seja, um tecido bem gorduroso presente aqui dentro. E além disso, no osso e no tecido conjuntivo que o reveste, ele tem grande quantidade de colágeno do tipo 1. E o que muita gente não imagina é que dentro dos ossos tem muito vasos sanguíneos e neurônios. E eles estão presentes, distribuídos na parte compacta dos nossos ossos. E a parte compacta dos ossos, elas são constituídas por diversas unidades cilíndricas, que nós denominamos de canais de Havers ou ostium.
E esses canais de Haber, eles se formam da seguinte maneira. Eu disse lá no início do vídeo que quando os osteoblastos vão formar a matriz extracelular, eles ficam alinhados. Só que eles ficam alinhados, gente, de uma maneira circular, tá? Então eles sintetizam a matriz extracelular e depois ficam presos nela. Quando eles ficam presos, eles passam a ser denominados de osteócitos. Então, nos canais de Haber, nós temos diversos círculos formados por osteócitos alinhados, a matriz extracelular entre eles, e no centro nós temos um ducto. Nesse ducto estão presentes os nervos, os vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que percorrem longitudinalmente os ossos. Então, nessa figura ele mostra isso também, os canais de Haber longitudinais, e o que conecta esses canais de Haber são outros canalículos, só que daí perpendiculares a ele, denominados de canais de Volkmann. Então é dessa forma que os vasos sanguíneos e nervos ficam distribuídos dentro dos ossos, verticalmente e perpendicularmente ao osso na sua região compacta. E é essa quantidade de nervos presentes dentro do osso que explica o quanto dói quando a gente sofre uma fratura. E essa figura aqui ela é bem legal, que ela mostra como que dá a chegada de veias e artérias para dentro dos ossos. E para finalizarmos a parte anatômica dos ossos, falta falar como que se dá a formação do tecido ósseo, ou seja, como que o osso é feito no nosso corpo. Esse item aqui, gente, ele é bastante complexo, então eu vou procurar resumir ao máximo para vocês. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: existem duas origens dos ossos, uma que é a partir do tecido conjuntivo e a outra que é a partir do tecido cartilaginoso. Aquela que tem origem no tecido conjuntivo é denominada de ossificação intramembranosa, e a que vem do tecido cartilaginoso é denominada de ossificação endocondral. Ambas essas ossificações, elas ocorrem tanto na vida intrauterina, ou seja, quando a gente é feto na barriga da nossa mãe, e na vida pós-uterina, ou seja, após o nosso nascimento. Então, de maneira geral, o osso que tem origem no tecido conjuntivo, quando ainda somos fetos, eles são responsáveis pela formação de diversos tipos de ossos, exceto os ossos curtos e longos. E eles são responsáveis também pela formação do endósteo e periósteo, lembrando que essas duas membranas que revestem os ossos são justamente de tecido conjuntivo. E após o nosso nascimento, eles são responsáveis pelo crescimento dos ossos do crânio, ossos curtos, e também pelo crescimento dos ossos longos em espessura. Já o tecido cartilaginoso, ele vai dar origem, enquanto somos fetos, nos ossos curtos e longos. E após o nosso nascimento, eles vão ser responsáveis pelo crescimento dos ossos longos em comprimento, ou seja, aquele crescimento longitudinal. Então, gente, é na 8ª semana de gestação que o nosso esqueleto de origem tecido conjuntivo começa a ser formado. Então acontece o seguinte: tem células lá do tecido conjuntivo, denominadas de células mesenquimatosas, elas vão se diferenciar em osteoblastos e vão começar então a criar o esqueleto. Eles vão começar a montar a matriz orgânica do tecido ósseo, que logo vai se mineralizar. Então essa ossificação ela começa a ser formada ao longo de quase todo o nosso corpo. E o início dessa ossificação é denominada de centro primário de ossificação. Então vou dar um exemplo aqui da ossificação dos ossos do crânio. Então veja bem, aqui nós temos a pele, ou seja, epiderme, derme, tecido adiposo, e abaixo então desse tecido conjuntivo, as células mesenquimatosas, elas começam a se transformar em osteoblastos. Então aqui nessa figura de baixo, as células mesenquimatosas, aquelas que já se modificaram para osteoblastos, esses osteoblastos vão criando então a matriz extracelular, assim que vão ficando presos nelas, eles se convertem para osteócitos. Então aqui nós temos um centro primário de ossificação. E a continuidade vai se dar a partir da superfície desses centros primários. Esse crescimento a partir de superfície é denominado de crescimento por aposição. Então, assim que os osteoblastos sintetizam a matriz extracelular orgânica, eles ficam envolvidos por elas e passam à condição de osteócitos. E novas camadas de tecido ósseo vão sendo formadas na superfície a partir de células provenientes do tecido conjuntivo. Então, vejam bem, formado então um centro primário de ossificação, o crescimento ele vai se dar sempre na superfície de um centro primário, a partir de células do tecido conjuntivo, ou seja, células mesenquimatosas, que vão se transformar em osteoblastos e vão continuar na síntese de matriz extracelular, dando continuidade então à formação do osso. Já outro tipo de ossificação, a endocondral, ela tem origem em cartilagem. Ela começa um pouco mais cedo, a partir da 6ª semana de gestação. Então, nesse procedimento, acontece o seguinte. Primeiro, as células do tecido conjuntivo, as células mesenquimais,
vão se diferenciar em tecido cartilaginoso. Então vai haver a formação de uma cartilagem do tipo hialina e ela vai ter sempre uma forma parecida com o osso a ser formado. Após essa cartilagem então ser montada, ela vai crescer em tamanho, vasos sanguíneos que vêm do tecido conjuntivo começam a penetrar nessa cartilagem e lá esses vasos sanguíneos vão trazer células mesenquimais que vão se diferenciar em osteoblastos. Então, a partir dentro do tecido cartilaginoso é que o tecido ósseo vai sendo formado e substituindo toda a cartilagem. Então, vejam bem, na 6ª semana de gestação, no corpinho do feto, onde é para estarem os ossos curtos e longos, começa a se formar cartilagem no formato desses ossos. Essas cartilagens começam a crescer e, à medida que elas vão crescendo, vão invadindo vasos sanguíneos no seu interior, que trazem as células-tronco, que vão se diferenciar em osteoblastos e começam a sintetizar a matriz óssea, começam a fazer aqueles canais de Havers. Então, primeiro é feita a matriz orgânica, depois ocorre a mineralização do canal de Haver, e continuamente, assim que o osso ele vai crescendo, vai havendo uma erosão da parte interna realizada pelos osteoclastos. Então eles começam a cavar poros no interior dos ossos que vão dando origem então ao tecido ósseo esponjoso e ao canal medular. E uma vez que os ossos ficam formados, osteoblastos e osteoclastos vão remodelá-los continuamente até o fim da nossa vida. Ah, e olha que legal! Na cavidade da parte esponjosa dos ossos e no canal medular vão sendo formada a medula óssea, que a partir dali vão sendo geradas também as células sanguíneas que vai nutrir o nosso corpo a vida toda. Bom, então eu disse aqui como que o osso é formado na nossa vida intrauterina, ou seja, quando estamos na barriga da nossa mãe. E após o nascimento, o que acontece com os nossos ossos? Olha, gente, após o nascimento, a maior parte dele já vai estar ossificado, mas ainda ocorrem 2 tipos de crescimento. O crescimento em comprimento dos ossos longos, que vem a partir da cartilagem presente entre as epífises e diáfise. Então, o ossivente de cartilagem é uma ossificação endocaudral. Então, na nossa infância e adolescência, essa cartilagem ela vai se multiplicando e vai ossificando até que no final da nossa adolescência toda ela é substituída por osso, aí não cresce mais. E após o nascimento, ainda temos um tipo de crescimento a partir de tecido conjuntivo, ou seja, aquele intramembranoso. Ele vai ser responsável pelo crescimento em largura dos ossos em geral. O mais famoso deles são os ossos do crânio, aquela famosa moleira ou fontanela presente na cabecinha dos bebês. Então, quando os bebês nascem, o crânio deles ainda não está totalmente fechado. Existem 2 espaços vazios, um anterior e outro na parte posterior do crânio. Na borda desses ossos aqui, ainda existe uma membrana conjuntiva dotada de células tronco ósseas, que vão gerar então osteócitos e vão ossificar completamente por volta de 12 e 18 meses de vida. Aquele caso complicado, que é a microcefalia, nada mais é que a fusão precoce desses ossos do crânio. E por curiosidade, essas 2 fontanelas, anterior e posterior, estão presentes em todos os vertebrados. Lá nos peixes, elas nunca se fecham, então mesmo adultos, eles vão ter um espaço entre os ossos do crânio. Bom, e para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, que já está ficando um pouquinho longo, falta a endocrinologia dos ossos. Os primeiros hormônios que eu vou tratar aqui são aqueles da tireoide e paratireoide. Essas 2 glândulas são vizinhas, estão situadas no nosso pescoço e ambas estão relacionadas com o metabolismo de cálcio nos ossos. A tireoide ela produz o hormônio calcitocina, que prioriza o osso, ou seja, um hormônio que retira íons cálcio do sangue e o coloca no osso. Já a paratireoide, ela produz o hormônio paratormônio, que prioriza o sangue, ou seja, é um hormônio com efeito antagônico. Ele retira o cálcio do osso e o insere no sangue. Então é o que está demonstrado nessa figura aqui. A tireoide produz a calcitocina, que retira o cálcio do sangue e o injeta no osso. Já o paratormônio, produzido pela glândula paratireoide, ela retira o cálcio do osso e o injeta no sangue. E o paratormônio, ele prioriza o sangue também nos rins e no intestino. Por quê? Nos rins, gente, onde ocorre a filtração do nosso sangue, ele atua para impedir a perda de íons cálcio para a urina. E também no intestino, ele atua para aumentar a captação dos íons cálcio na nossa alimentação. E outra coisa bem famosa em relação aos ossos são os banhos de sol. Acontece que os raios violeta, eles estimulam a formação de calciferol, que é a vitamina D. E essa vitamina D, ela auxilia o paratormônio na absorção de cálcio aqui no intestino. Um outro hormônio que atua nos ossos é o hormônio do crescimento, o somatotrópico.
é o hormônio produzido pela hipófise, a parte anterior dela denominada adenohipófise. Esse hormônio que atua na cartilagem epifisária, promovendo a multiplicação das células do tecido cartilaginoso e a sua substituição por tecido ósseo. Bom, e para finalizar o vídeo aqui, a osteoporose é uma diminuição progressiva da densidade óssea. Ela ocorre nas faixas etárias mais avançadas e ela está relacionada a um funcionamento excessivo dos osteoclastos, que acabam por erodir os ossos por dentro. Existe também uma doença genética denominada de osteogênese imperfeita, ou então os ossos de vidro, que estão relacionadas à alteração de genes que sintetizam o colágeno tipo 1. E como eu falei anteriormente, o colágeno tipo 1 ele faz parte da matriz extracelular orgânica. Esse colágeno, a função dele é amarrar os cristais de hidroxiapatita, dando resistência óssea. Então, uma vez que a matriz extracelular ela é mal formada, os ossos ficam frágeis. E para fechar o vídeo, você que caiu de bicicleta, de moto e quebrou o braço, ou então alguém que estava jogando futebol e quebrou a perna, vocês vão lá no médico e ele faz o seguinte: o ortopedista ele apenas coloca o osso no lugar. Quando ele coloca o osso no lugar, ocorre um hematoma no local da fratura, as células do sistema imunológico protegem o local, aí o periósteo ele reveste o local da fratura internamente, onde ele vai trazer células osteogênicas, ou seja, células tronco dos ossos. Então vai formar ali osteoblastos que vão ossificar novamente o local, regenerando o tecido. E o local que aconteceu a fratura e foi regenerado é conhecido como calo ósseo.